Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa para a primeira série do ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o projeto Seduc em Ação, que apresentará programas diários com aulas para o ensino médio. Eu sou a professora Dani Mesquita e o nosso tema hoje é arcadismo, conteúdo importante de literatura para você, aluno da primeira série do ensino médio. Fica juntinho comigo que a gente vai aprender muita coisa hoje, certinho? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem na nossa aula de hoje? Então, nós vamos ver aqui. Eu trouxe para você o eixo temático, que é a habilidade que nós queremos desenvolver. Vamos falar sobre o arcadismo, seu contexto histórico. Vamos ver um pouco sobre Portugal, nossos autores e obras. O Brasil, autores e obras importantes. E as nossas referências bibliográficas para que você consiga aprofundar os seus estudos aí em casa. Certinho? Pega o seu caderno, pega a sua apostila, pega o seu material de anotação e fica juntinho comigo que a gente vai aprender muita coisa na nossa aula de hoje. Vamos lá? Qual que é o eixo temático da nossa aula? É o estudo do texto literário, relação entre produção literária e processo social dentro das concepções artísticas do arcadismo. O que é o arcadismo, Dani? Você pode estar se perguntando. Uma escola literária, um movimento literário que aconteceu tanto em Portugal como aqui no nosso Brasil, certinho? Nós estávamos vendo Barroco e aí, na sequência do Barroco, nós passamos para o arcadismo. A habilidade que nós queremos desenvolver nessa aula é que você consiga estabelecer relações entre o texto literário e o movimento da sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político do arcadismo. Então, você viu que não é difícil, a gente está iniciando nesse nosso conteúdo que já faz parte do nosso quarto bimestre e eu tenho certeza que nós vamos aprender muito. Eu de cá e você daí, fazendo as suas anotações, não esqueça. Eu trouxe aqui para você um quadro que sintoniza, nos mostra onde nós estamos no estudo de literatura. Então, você pode perceber que a setinha preta aí destaca que tanto em Portugal como no Brasil, o movimento vai ser mais ou menos o mesmo. Isso começa a acontecer com o Barroco e agora vai se repetir no arcadismo. Tanto o que está sendo produzido lá em Portugal como o que está sendo produzido aqui no Brasil em literatura vai estar seguindo o mesmo movimento. Combinado? O quadro é para você entender isso. E como eu disse, a gente estava no Barroco e agora passamos para o arcadismo. Vamos lá? O que é o arcadismo? É um movimento literário da segunda metade do século XVIII. Ele é conhecido também como neoclassicismo ou setecentismo, por causa da data. Vai fazer referência à Arcádia, e isso nada mais é do que referências à mitologia grega. Então, nós já temos aqui algumas características que vão aparecer. Neoclassicismo, referência à mitologia, Ele se opõe ao Barroco. Por quê, Dani? O que é diferente no arcadismo? Lá no Barroco, nossos textos eram bem rebuscados, muito bem preparadinho, muito bem feito, com atenção muito grande para os detalhes. Aqui no arcadismo, nós vamos estar mais simples, mais objetivos, algo mais puro, uma literatura um pouco mais pura. E aí vai mais direto ao foco, Precisamos lembrar também que esse século é o século chamado das luzes, ou seja, a ideia do iluminismo está a todo vapor. E quem está escrevendo vai seguir essa ideia. Um racionalismo maior, um foco na ciência bem maior do que na escola literária anterior. Combinado? Qual que é o contexto histórico que nós temos desse arcadismo? Nós temos aqui alguns fatores que são muito importantes. O primeiro deles é a independência dos Estados Unidos, que acontece no ano de 1776. A independência dos Estados Unidos ela vai gerar a possibilidade de outras revoluções, de outras, como nós vamos ver no Brasil, a Inconfidência Mineira. Então, assim, quando os Estados Unidos tornam-se independente, abre a possibilidade para outros movimentos também tentarem fazer essa independência, principalmente aqui no nosso Brasil. Então, a gente está nesse momento histórico. Além de tudo isso, lá na Europa está acontecendo uma revolução muito importante, que é a Revolução Francesa, onde também a história vai ficar marcada, a história do nosso Ocidente vai ser marcada
com essa revolução que foi tão sangrenta, mas que tinha os seus ideais. É um momento em que a burguesia está crescendo, ela está aparecendo. Por quê? Porque as pessoas estão lendo mais. Então, com a leitura, ela vai conseguindo impor mais os seus pensamentos. E nós vamos ter também uma revolução muito importante, que é a Revolução Industrial, onde o capitalismo, o maquinário, vai surgir com tudo, e aí as consequências nós sentimos até hoje, né? Nesse contexto histórico, o arcadismo aparece, lembrando que tudo precisa ser questionado, tudo precisa ser muito bem pensado, tudo precisa ser explicado pela razão. Existe uma lógica em tudo que se faz, diferente do barroco, onde Deus poderia ser o culpado por muitas coisas. Agora é o homem que está agindo, é ele que está revolucionando, é ele que está criando um novo contexto, e aí ele escreve dentro desse novo contexto. Quais são as características desse nosso arcadismo? Nós vamos ter, então, é um período, como eu disse, de reformas, mas uma busca de simplicidade. Algo que vem muito da natureza, reproduzindo aquilo que estava lá na cultura greco-romana, que são os clássicos. E aí vai aparecer de forma bem interessante a eliminação total da subjetividade, ou seja, a objetividade. Agora, eu não preciso estar pensando o que sentia a pessoa quando escreveu. Ele vai colocar isso no texto, ele vai ser objetivo. E, além de tudo, nós teremos um amor muito galante, né? O homem volta a ser aquele cavalheiro que vai exaltar a mulher amada, vai cortejar, vai oferecer a ela o que ele tiver de melhor. Teremos também uma parte mais ligada à natureza, onde a gente vê o bucolismo, ou seja, eu quero morar nessa natureza, eu quero estar lá em contato muito direto com a natureza, quero fazer parte da natureza. E aí aparece a figura importante do pastor, que é aquele que está lá no campo, cuidando das suas ovelhas, junto das cachoeiras, da árvore. Então, está bem próximo a essa natureza. E uma das características mais fortes do arcadismo é o uso do latim. Muitas expressões vão surgir com tudo agora, e é uma escola literária marcada por essas palavras e por essas características que são determinadas do latim. Existe também uma exaltação da mitologia dentro do eu poético, e lembrando que no século das luzes, com todas as reformas que estavam existindo, com todas as revoluções, o autor daquela época é muito crítico, né? Então, ele vai colocar o dedo na ferida. Isso faz com que ele, vamos dizer assim, ele finja um pouco. Por quê? Como ele não pode colocar a cara mesmo para bater, como a gente costuma dizer hoje, no século XXI, né? Que nós temos essa liberdade, naquela época não tinha. Então, ele vai usar um pseudônimo, ele vai ser sempre um pastor, ele vai se auto-intitular com outro nome que não é o nome dele. Na época, isso gerou até uns burburinhos, porque achavam que isso o pastor estava fingindo muito, mas, na realidade, ele só não podia colocar mesmo o seu nome na sua produção. Dani, o que nós temos em Portugal? Agora nós precisamos centrar nessa questão de Portugal. O que acontece? No ano de 1756, é fundada a Arcádia Lusitana. A Arcádia Lusitana, ela vai terminar só com o início do romantismo, que é quando Almeida Garrett publica Camões, né, um poema lindíssimo chamado Camões, e a Arcádia Lusitana é a responsável pelo arcadismo em Portugal. Então, ela vai ter os seus autores, e dentro desses autores eu já quero destacar o Bocage, que é o maior representante árcade português. Eu trago para vocês aqui uma lista desses autores mais importantes, né? Já destaquei Bocage, mas a gente tem Antônio Diniz, temos também Marquesa de Alorna, que são autores importantes, além desses outros que estão citados no slide, que depois você pode aprofundar um pouco melhor. Vamos falar sobre o Brasil. O que a gente tem no Brasil? Ciclo do ouro, né? Minas Gerais sendo completamente explorada,
E aí isso vai colidir lá no futuro com a Inconfidência Mineira, que vai aparecer nesse período. O arcadismo brasileiro começa com uma obra de 1768 chamada Obras Poéticas, do Cláudio Manuel da Costa. Precisa anotar, isso são dados importantíssimos que você precisa saber. Então, 1768, Obras Poéticas, Cláudio Manuel da Costa. Aqui no Brasil, também foi fundado uma Arcádia, para cuidar dessa parte literária. Dani, o que é uma Arcádia? Né? A Arcádia é a união dos intelectuais da época. Eles se juntam para poder produzir os seus textos. Então, não esquece isso. A Arcádia brasileira foi chamada de Ultramarina, combinado? E também tinha a sua fundação em Minas Gerais. Por isso que o movimento Inconfidente é muito ligado a esse momento da literatura. Por quê? Todo mundo junto, nos mesmos lugares, com o mesmo contexto. O arcadismo brasileiro tem duas fases que são importantes. A primeira é uma fase épica. Dani, o que é épico? A gente já viu isso, né? É aquilo que fala dos feitos, é aquela poesia que engrandece um povo falando dos seus feitos. Essa parte épica é representada por Basílio da Gama, com a forma Ouraguai. E também por Santa Rita Durão, com a forma Caramuru. E temos, além da parte épica, a parte lírica, da poesia mesmo, que vai falar do amor, das dificuldades que o povo passava. E aí nós temos dois autores importantes, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Lembrando que o Cláudio vai primar por sonetos e poemas, né? E o Tomás Antônio Gonzaga vai ter as suas cartas. Ele é mais ligado às suas cartas, tanto que tem o Cartas Chilenas, texto importante para você. Tem uma lista daí dos autores, são 4 os autores mais importantes, que eu já citei anteriormente, né? O Cláudio, o Santa Rita, o Basílio e o Antônio Gonzaga são os mais importantes desse momento. Numa próxima aula a gente vai falar sobre cada um deles, né? E eu trago também sempre as nossas referências bibliográficas para você aprofundar os seus conteúdos. Muito obrigada, galera. Que bom que você ficou juntinho comigo e fica ligadinho, porque amanhã tem aula para os estudantes da 2ª série do ensino médio. Geografia e Química, hein? Fica ligado. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.